Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou passando aqui hoje para desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que me seguem, tanto no Instagram quanto no YouTube, quanto no Facebook, no WhatsApp, e dizer para vocês que, graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, estamos bem, né? A gente está bem e gostaria de deixar uma palavra, né, para vocês, né? Para cada um de vocês que me seguem. De vez em quando eu deixo uma palavra aqui e de vez em quando eu tenho questionado algo, né, que venha à minha mente, que Deus fala comigo. E nos últimos dias eu tenho me perguntado, né? Eu tenho me perguntado e os sinais estão acontecendo aí, né? E tenho me perguntado, será que estamos chegando ao fim? Né? Será que os finais dos tempos, que diz a Bíblia, já está se aproximando? Né? Estamos chegando ao fim? Eu gostaria que vocês refletissem junto comigo essa palavra, né? Lá em Mateus capítulo 24, onde tem um sermão profético, né? Sermão profético, onde diz os princípios das dores, né? Que eu acho que nós estamos vivendo neste momento, né? E vem a palavra do Senhor que diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada. E estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando será estas coisas? E que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus responde, meus irmãos, dizendo-nos: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e os enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores e de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo acontecerá, mas ainda não é o tempo. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas serão os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes
por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, quando a gente está observando, né, neste mundo de hoje, gente, um mundo cheio de truculência, um mundo cheio da violência, um mundo aonde, meus irmãos e minhas irmãs, a gente só vê feminicídio, marido matando mulher, mulher matando marido, né? Mãe matando filhos, filhos matando pai, né? A gente está vendo uma violência tão grande, né? Tão grande, pedofilia, muita coisa horrível acontecendo neste mundo de hoje, muita. E aí, meus irmãos, a gente pergunta, será que está chegando ao fim? Ou será que nós estamos nos princípios das dores? E aí, meus irmãos, quando você observa que a guerra no mundo, ela continua, a guerra na Ucrânia, né? A guerra só se estendendo, muita gente morrendo na guerra, muita gente fugindo da guerra. Será que isso não é o final dos tempos? Os tremores, meus irmãos, e os terremotos. Aqui em Minas Gerais já está acontecendo tremores, né? Terremotos. Teve há pouco tempo em um determinado local aí que muitas pessoas morreram. Muitos morreram, né? Fome. Quanta fome as pessoas têm passado. Peste, meus irmãos, é doenças uma atrás da outra. Esse Covid, ele veio assim como um terror para nós, né? Foi uma das doenças que acumulou, que aterrorizou o mundo de hoje, né? Não foi só aqui no Brasil, no mundo todo, um terror, a peste, que é a doença, né? E o esfriamento, meus irmãos, do amor, quando a palavra de Deus diz, né, com clareza, que o nosso evangelho é, em primeiro lugar, servir, né, as pessoas necessitadas, as viúvas, os órfãos. O que nós cristãos estamos fazendo hoje para ajudar os órfãos? Quantos órfãos morreu, está aí nessa guerra? Quantos órfãos que as famílias deles morreram na Covid? Quantas crianças abandonadas estão por aí? E nós? Estamos fazendo alguma coisa? Nós, enquanto cristãos, estamos adotando alguém? Estamos adotando uma criança? Estamos adotando a viúva? Estamos ajudando a viúva? Será que nós estamos fazendo isso, meus irmãos? Isso é o esfriamento. Quando você vê as pessoas morrendo, todo dia você abre o jornal,
mataram um no lugar X. Todo dia você abre, sempre tá alguém que matou, passou, deu tiroteio, matou fulano, matou ciclano, matou gente em Ipatinga, matou em Coronel Fabriciano, matou em Timóteo, matou em Belo Horizonte e saiu matando. Gente, como que o amor das pessoas de hoje está esfriando. As pessoas estão tratando os seres humanos como animal, né? As pessoas estão achando que o ser humano não tem amor no coração, não é um ser vivente. Então, meus irmãos, vem essa pergunta, né? Lá em Mateus 24 fala, né, que porque ouvirão muito em meu nome, muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas estão pregando aí, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o evangelho? Será que Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ele estaria do lado desse monte de gente que está pregando aí, mas não está preocupado com os menos favorecidos? Não está preocupado com a viúva? Não está preocupado com a criança abandonada? Não está preocupado com os órfãos? Entendeu? Então, será que tipo de pessoas são essas que seguirão a Cristo? Que está seguindo a Cristo? E aí lá no 7 fala, né, no 6, e ouvirdes de guerras e de rumores. Tem guerras, muita guerra por aí, e não vos assusteis, porque é mister isso acontecer, e não é o fim. Às vezes a gente está achando que é o fim, mas ainda não é o fim, meus irmãos. Isso é o princípio das dores. Está sendo muito dolorido para nós acompanhar essas situações que estão acontecendo nos dias de hoje, entendeu? Está sendo muito dolorido, muito triste para nós, meus irmãos. Por quê? Porque nós não estamos, né, seguindo Jesus de verdade, né? Às vezes a gente vai para as igrejas buscando a palavra de Deus. Chega lá, as pessoas estão falando outras coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, né? Eu tinha até um pedreiro aqui que falava assim, eu chego na igreja, chega lá, cadê a palavra do livrão? Ninguém fala do livrão, do livro preto, da Bíblia. Tá falando de quê? Então, infelizmente, meus irmãos, as pessoas hoje, em vez de pregar a palavra, tá falando outras coisas que não tem nada a ver. Nós temos que pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Por isso que aqui está falando, né? Bem claro, né? Terremotos estão acontecendo todo dia. Tremores estão acontecendo, né? E frieza está acontecendo todo dia no nosso coração. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que multiplicará a iniquidade entre as pessoas, multiplicará o pecado, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu irmão e minha irmã, vamos perseverar até o fim, buscando o Senhor Jesus para as nossas vidas, né, no nome de Jesus. Eu vou estar orando aqui, né, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado, Deus santo, Deus magnífico. Senhor, toma estas pessoas que estão me ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor possa, no nome do Senhor Jesus, estar colocando, né, no nome do Senhor Jesus, colocando essas palavras entranhadas no coração de cada um, meu Deus. Eu abençoo a cada um no nome de Jesus e nos ajude a passar por esses princípios de dores que nós estamos passando.
No nome de Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém.